O meu erro foi confiar nela. Ela disse que era uma oportunidade única, que minha vida iria mudar e tudo o que eu tinha perdido voltaria. Mas, em vez de uma nova chance, eu recebi o golpe de um machado. Agora, eu não sou mais uma mulher. Eu sou a espuma branca de um sabão, que passou pelas mãos de quem nunca soube quem eu fui. E tudo isso começou com uma promessa. Uma promessa que eu nunca deveria ter acreditado. Eu sou a Carmela, e isso é o que eu não pude contar. Antes de tudo isso acontecer, a minha vida era comum. Eu já tinha vivido o suficiente para entender como o mundo funcionava. Já tinha passado por fases melhores, tido momentos em que as coisas pareciam promissoras. Mas, como acontece com muita gente, o tempo foi ajustando minhas expectativas. O que antes era sonho, virou necessidade. A Itália naquele momento não ajudava. O ano de 1940 carregava um peso constante, como se todo mundo estivesse esperando por algo ruim acontecer. O ar nas ruas de nossa pequena cidade era espesso, repleto de medo da Segunda Guerra Mundial, que batia à nossa porta. O dinheiro era curto, as oportunidades escassas, e quando alguma coisa surgia, ninguém queria pensar duas vezes. Enquanto o mundo lá fora se preparava para o colapso, eu, Carmela, lutava contra o meu próprio declínio. Eu já fui o centro dos palcos, a soprano cujas notas faziam os teatros tremerem de emoção. Mas o tempo é um senhor cruel com as mulheres que vivem de sua voz. E junto com a guerra veio a escassez de esperança. Foi nesse cenário que eu conheci Teresa. Teresa não era apenas uma vizinha. Ela era uma mulher de presença maternal, olhar atento, sempre com um avental sujo de farinha e um sorriso que parecia oferecer o conforto que a guerra nos negava. Ela era respeitada e as pessoas confiavam nela. Algumas mulheres buscavam conselhos com ela, outras, ajuda prática. E ela sempre parecia ter uma resposta, uma solução, um caminho. Era o tipo de presença que em tempos difíceis se tornava ainda mais valiosa. E eu estava em um momento em que precisava acreditar em alguém assim. Nossa aproximação começou aos poucos, em conversas simples, encontros casuais que se tornaram mais frequentes. Ela perguntava sobre minha vida, sobre minhas dificuldades, sobre o que eu queria fazer dali para frente. E pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que alguém estava realmente interessado em ouvir. Isso criou uma ligação, mais rápido do que deveria. Teresa ouvia meus lamentos sobre a carreira interrompida com uma paciência de santa. E foi em uma dessas tardes cinzentas que ela me lançou a isca. Ela aproximou sua cadeira de mim e disse, com aquela voz calma, que conhecia um empresário e havia entrado em contato com ele. Segundo ela, era um homem de grande influência e que buscava uma secretária de confiança. Alguém com a elegância e a cultura que só uma ex-soprano possuía. O trabalho não era ali, era em outra cidade com mais movimento, oportunidades e mais futuro. Ela falava com tanta certeza que parecia impossível duvidar. Eu perguntei mais detalhes e ela respondia o suficiente para me tranquilizar. Aquela oportunidade parecia um milagre enviado pelos céus e eu não podia perder. Meus olhos chegavam a brilhar, porque quando você está há tempo demais no mesmo lugar, qualquer promessa de mudança parece maior do que realmente é. Ela disse que podia organizar tudo para a mudança.
que eu só precisava ir até a casa dela antes, para acertarmos os últimos detalhes, conversar com calma, preparar o que fosse necessário antes da viagem. Ela também pediu para que eu não contasse a ninguém. Disse que era melhor assim, que evitaria inveja, interferência e problemas desnecessários. E que quando tudo estivesse resolvido, aí sim eu poderia contar. Na hora eu senti um leve incômodo, como um aviso instintivo de que o sigilo é a ferramenta preferida de um predador. Mas o desejo de fugir daquela vida falaram mais alto que a minha intuição. Então eu concordei. O que eu não percebi é que Teresa não estava tentando proteger o meu novo emprego. Ela estava garantindo que ninguém viesse me procurar quando eu entrasse em sua casa pela última vez. Certa manhã, eu acordei com o coração acelerado, uma mistura de euforia e aquela ansiedade que precede as grandes mudanças. Florença me esperava, e também o empresário misterioso, a vida de secretária de luxo, o recomeço. Eu me sentia como se estivesse ensaiando para a minha última e mais importante performance. No meio de todos esses sentimentos, veio algo que me deixou levemente desconfortável, mas só o suficiente para eu perceber e ignorar logo depois. As cartas. Teresa me pediu para escrever algumas cartas antes de viajar, para amigos, conhecidos, qualquer pessoa que pudesse estranhar meu silêncio. Disse que era apenas uma forma de evitar preocupação, de garantir que todos soubessem que eu estava bem, que tinha conseguido uma oportunidade, que estava seguindo minha vida em outro lugar. Você pode estar pensando agora, nossa, mas os sinais estavam tão claros. Sim, realmente estavam, mas eu confiava nela de uma forma absoluta. Ela era uma mulher respeitada e uma pessoa muito acolhedora. Era praticamente impossível desconfiar dela. Além disso, meu pensamento era: por que uma mulher tão conhecida, uma mãe dedicada que faria qualquer coisa pelo seu filho, faria mal a uma vizinha amiga? E então, de novo, eu aceitei. No dia marcado para a possível viagem, eu fui até a casa dela. Eu levava apenas uma mala de roupas. Iria comprar roupas novas e moraria em um apartamento já mobiliado. Quando cheguei, ela já estava me esperando. Ela abriu a porta com um sorriso, o mesmo de sempre. O tempo parecia estranho, sabe? Mais pesado, mais lento, como se a própria atmosfera estivesse tentando me avisar que aquela era uma viagem sem volta. Até pensei que essa sensação seria apenas pelo medo do desconhecido. Infelizmente, eu entrei na casa de Teresa como Carmela, a soprano cheia de sonhos, e nunca mais saí de lá como uma mulher viva. Teresa me conduziu até sua cozinha, que cheirava a pão recém-assado. Ela surgiu com 2 taças de um vinho tinto profundo e disse: "Um brinde ao seu sucesso, Carmela." Eu aceitei com gratidão. O líquido era doce, encorpado, mas deixava um gosto residual estranho no céu da boca. Em poucos minutos, o mundo começou a perder o contorno. Minhas pálpebras pesavam como cortinas de chumbo e minhas mãos mal conseguiam sustentar o peso da taça. Eu tentei continuar conversando, mas as palavras começaram a se perder. O ambiente parecia mais distante. Os sons abafaram. Minha visão não falhava completamente, mas parecia filtrada. Eu estava ali, mas não estava mais no comando. Através de uma névoa espessa, vi Teresa se aproximar segurando algo. Ela não disse uma palavra sequer. O brilho do metal do machado foi a última coisa que meus olhos registraram antes que a lâmina encontrasse o meu crânio. Não houve tempo para reação. Não houve espaço para defesa.
Apenas a percepção, crua e inevitável, de que eu tinha confiado na pessoa errada, no lugar errado, no momento errado. Movida pela crença insana de que o meu sangue compraria a vida do seu filho favorito na guerra, Teresa deu início à sua alquimia de pesadelo. Ela me despiu com a frieza de quem lida com gado, antes de me fragmentar em partes que cabiam em um caldeirão de cobre. Então, ela mergulhou partes do meu corpo em soda cáustica e, com uma colher de pau gigante, mexeu a mistura por horas, derramando frascos de colônia barata para abafar o cheiro da minha própria gordura derretendo. Após horas de fervura, eu havia sido sintetizada em barras de sabão perfumadas, prontas para deslizar sobre a pele e lavar a sujeira de estranhos que jamais saberiam meu nome. Mas o horror de Teresa tinha camadas mais profundas. Ela recolheu cada gota do meu sangue, deixando-o coagular em bacias rasas até que pudesse ser triturado e transformado em uma farinha escura. E com as mesmas mãos que me golpearam, ela misturou essa farinha com açúcar, chocolate e ovos para fazer um bolo. Enquanto o forno assava o banquete feito da minha carne, ela selava, com um sorriso de satisfação, os envelopes das cartas que eu havia escrito dias antes. Para meus amigos e parentes, Carmela estava brilhando sob as luzes de Florença. Mas, na realidade, Carmela estava sendo fatiada e servida em pratos de porcelana fina. A crueldade final foi a partilha. Teresa, com a generosidade de um monstro, distribuiu o bolo e o sabão entre as vizinhas. Eu entrei naquela casa buscando uma oportunidade de voltar a brilhar. Mas terminei satisfazendo o apetite dela, do seu filho e de desconhecidos, além de limpar o resto do dia daquelas que usaram o sabão feito do meu corpo. Eu sou Carmela. E isso é o que eu não pude contar. Esta narrativa foi inspirada no caso real de Virginia Cacioppo, uma mulher italiana de meia-idade, ex-soprano que já havia se apresentado no prestigiado Teatro alla Scala, em Milão, e que, nos anos 1940, buscava uma oportunidade de recomeço em meio a um cenário de guerra e instabilidade na Itália. A responsável por sua morte foi Leonarda Cianciulli, uma mulher aparentemente comum, conhecida em sua comunidade como prestativa e confiável. Por trás dessa imagem, porém, existia um quadro psicológico marcado por extrema superstição e crenças distorcidas. Leonarda acreditava que precisava realizar sacrifícios humanos para proteger seu filho mais velho e favorito, Giuseppe, que havia sido convocado para lutar na Segunda Guerra Mundial. Convencida de que essas mortes garantiriam a segurança dele, ela passou a atrair vítimas com promessas de emprego e recomeço. No total, Leonarda assassinou 3 mulheres: Faustina Seti, Francesca Soave e, por fim, Virginia Cacioppo. O método seguia um padrão. Ela convencia as vítimas a não contarem a ninguém sobre a viagem. Pedia que escrevessem cartas antecipadas para familiares e, ao chegarem em sua casa, eram mortas e tinham seus corpos ocultados. De acordo com a própria Leonarda em depoimentos oficiais, o corpo de Virginia foi dissolvido com o uso de soda cáustica e transformado em sabão e alimentos. A frase atribuída a ela, amplamente documentada em registros históricos, descreve o processo com frieza chocante. Ela acabou no caldeirão. Como as outras, sua carne era gorda e branca. Quando derreteu, adicionei um frasco de colônia e, após longa fervura, consegui fazer um sabão mais aceitável. Também fiz bolos com o sangue dela e ficaram muito bons. Ela era realmente doce. Esses produtos teriam sido distribuídos a vizinhos e conhecidos, que desconheciam completamente sua origem. O crime só foi descoberto porque a cunhada de Virginia desconfiou do desaparecimento repentino dela. Leonarda Cianciulli foi condenada a 30 anos de prisão, além de 3 anos em um hospital psiquiátrico criminal. Ela cumpriu sua pena e passou seus últimos anos internada, vindo a falecer em 1970, aos 76 anos. Hoje, o caldeirão de cobre e o machado usados nos crimes estão expostos no Museu Criminológico de Roma. Escrever as próprias cartas foi confiar muito ou só prova de que o plano era perfeito demais?
Se essa história mexeu com você de alguma forma, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Aqui, toda semana, histórias que nunca puderam ser contadas.